TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. Estamos ao vivo no plenário da Câmara Municipal e começa agora a 7ª audiência pública do ano de 2017. Quem preside o encontro é o vereador Vinícius Gratti, que é presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Bom dia a todos. Eu declaro aberta a 7ª audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Campinas, e por força do disposto do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, realiza essa audiência neste plenário para a demonstração e a avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2017 pela Prefeitura Municipal de Campinas. Eu gostaria de cumprimentar aqui a presença do nosso secretário municipal de Finanças da Prefeitura de Campinas, nosso amigo Tarcísio Galvão de Campos Sintra. Também cumprimentar o nosso colega e contador João Carlos Ribeiro, bem como também, compondo a mesa, o assessor da Secretaria Municipal de Finanças, o Fábio Ribeiro. Eu queria cumprimentar também e agradecer a presença do nobre vereador Tenente Santini, que é membro desta Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Campinas. Também agradecer a presença do Marcos Cardoso, que está representando aqui nessa audiência o vereador professor Alberto, e também a Claudiceia de Lima, representando o vereador Campos Filho. Cumprimentar a todos que nos acompanham pela TV Câmara e todo o público aqui presente, na pessoa do contador Walter Gratti, pai deste vereador. Eu gostaria, então, de passar a palavra ao nobre, ilustríssimo e excelentíssimo secretário de Finanças, que nos honra mais uma vez aqui com a sua presença, nosso amigo Dr. Tarcísio. Bom dia a todos. Bom dia ao presidente da comissão, vereador Vinícius Gratti, nosso amigo, ao pai dele aqui presente, e ao vereador Tenente Santini pela presença para nós podermos estar expondo as metas fiscais do primeiro quadrimestre, e ao Marcos e ao Claudiceia, que estão representando os outros membros da casa. Tá? Obrigado à presença de toda a plateia, aos telespectadores. Então, eu passo a palavra ao João, que é o diretor de contabilidade da Prefeitura de Campinas. Bom dia, Vinícius Gratti, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Tenente Santini, aos demais presentes, e dando início à nossa apresentação de avaliação do primeiro quadrimestre. Como de costume, a gente sempre começa pela apresentação e da evolução das receitas, despesas e, por último, os resultados fiscais alcançados nesse quadrimestre. Dando início, então, à nossa apresentação, a primeira tabela que a gente demonstra aí das receitas totais, né, foram realizados nesse quadrimestre 1.620.700.000. Isso representa um crescimento de 1,2% em relação ao mesmo período de 2016, quando naquele momento a arrecadação atingiu 1.601.000.000. As receitas correntes teve uma variação de 1,4%, esse crescimento é nominal, não é o crescimento real, tendo arrecadado 1.515.900.000 contra 1.494.300.000 em 2016. As receitas intra-orçamentárias teve um decréscimo de 8,6%, tendo arrecadado 82,2 milhões em 2017 contra 90 milhões em 2016. Já as receitas de capital apresentaram uma variação de 34,4%, tendo arrecadado 22,6 milhões contra 16,8 no mesmo período do ano passado. A próxima tabela nós fazemos um desdobramento aqui das receitas correntes, né?
Destacando as principais aí nesse grupo. Então, as receitas tributárias, que são aquelas arrecadadas diretamente pela Prefeitura, como ISS, PTU, ITBI, Imposto de Renda na Fonte, elas tiveram uma variação de 13,4%, tendo arrecadado 720.200.000 em 2017 contra 634,9 milhões no ano passado. Destacando aí IPTU, com uma arrecadação de 298,5 milhões, uma variação de 15,4% contra 2016, quando, naquele momento, a arrecadação foi de 258,7 milhões. O ISS-QN teve uma arrecadação de 237 milhões, uma variação de 7,5%. O ITBI, a arrecadação foi de 26,7 milhões, houve uma retração aí de menos 2,3%. O imposto de renda retido na fonte, uma arrecadação de 82,3 milhões contra 62 no ano passado, uma variação de 32,8%. As receitas de contribuições apresentaram uma variação de 22,6%. A arrecadação desse ano foi de 67,2 milhões. As receitas patrimoniais teve uma retração de 40,6%. O arrecadado desse ano foi 26,8 milhões contra 45 milhões no ano passado. As transferências correntes teve uma retração de menos 1,4%. O arrecadado desse ano foi 636,1 milhões contra 645 milhões no ano passado. E demais receitas correntes, uma retração de 46%, 58 milhões nesse ano contra 108 no ano passado. Essa outra tabela, a gente desmembra um pouco as transferências correntes, principalmente as mais representativas dentro das transferências que a Prefeitura recebe. Então, como já dito na apresentação anterior, houve uma retração de menos 1,4% nesse grupo. Destacando aí as transferências da União, ela teve um crescimento nominal de 0,8%. A arrecadação nesse ano foi de 149,8 milhões contra 148,5 no ano passado. O FPM, é o principal desse grupo, teve uma variação de 10,9%, tendo o repasse nesse ano foi de 17,7 milhões contra 15,9 no ano passado. O repasse do SUS foi de 110,6 milhões, praticamente o mesmo valor do ano passado, 110 milhões e 300. O FNDE também ficou nos mesmos patamares do ano passado, numa queda até de menos de 0,5%. Né? O repasse desse ano foi 17 milhões contra 17 milhões e 100 no ano passado. As demais transferências da União, 3,6 milhões, 3,5 no ano passado, uma variação de 3,5%. E outras transferências, houve uma queda de 51%. O repasse desse ano foi de 800 mil contra 1.700.000 no ano passado. As transferências do Estado teve uma retração de menos 2,9%. O repasse total do Estado foi de 395 milhões, contra 406,7 milhões no ano passado. O ICMS, o repasse desse ano, 203 milhões e 400, contra 219,6 milhões no ano passado, uma queda de menos 7,4%. O IPVA apresentou queda de 1,7%. Os repasses desse ano atingiram 167,9 milhões contra 170,7 milhões no ano passado. Transferências de convênios, houve uma variação de 57,5%. O repasse desse ano, 18 milhões e 700 contra 11 milhões e 900 no ano passado. As demais transferências do Estado, 5,1 milhões esse ano, 4,6 no ano passado, uma variação de 11,4%. E as transferências do Fundeb, praticamente igual também, menos de 0,5% de variação, 89,2 milhões contra 88,9 milhões no período do ano passado. Outras transferências, repasse de 2 milhões e 100 neste ano contra 900 mil no ano anterior. A próxima tabela ela desmembra aí as receitas de capital, que houve uma variação de 34%, né? Esse ano nós atingimos 22 milhões e 600 contra 16,8 milhões no ano passado. As operações de crédito foi a principal variação aí, né? 18 milhões e 500 esse ano contra 8 milhões e 200 no ano passado. Alienação de bens praticamente não teve esse ano. O ano passado teve 2 milhões e 600. Amortização de empréstimo praticamente igual, 400 mil nesse ano, o mesmo valor no ano passado. Pouco menos, né? Deu uma variação negativa de 17%.
Como eu tenho 2 casas aqui, está em milhões, provavelmente foi 300 e pouco milhões no ano passado. E as transferências de capital, 3 milhões e 700 nesse ano, contra 5 milhões e 500 no ano passado, também uma queda aí de 32%. Essa tabela, nós fazemos aqui um comparativo com o que está previsto no orçamento. Então, foi previsto no orçamento e o que foi arrecadado nesses primeiros 4 meses. Então, a previsão orçamentária é de 5.392.600.000 e realizou 1.620.700.000. As receitas tributárias arrecadou 720,2 milhões, realizou 37,5%, sendo que desses impostos arrecadou 36,3% do orçado, 644,5 milhões. As taxas arrecadou 53% daquele que foi orçado, 75 milhões e 600. Receitas de contribuições arrecadou 67 milhões e 200, representa aí quase 36% daquele que foi orçado. A patrimonial realizou apenas 16%, 26 milhões e 800. Receita de serviço, 7 milhões e 200, representando aí 30% daquele que foi orçado. Transferências correntes, realizou 33% do orçado, 636 milhões e 100 mil. As transferências da União, 31% daquilo que foi orçado foi arrecadado, 149,8 milhões. E as estaduais, 35% foi arrecadado, que representa 395 milhões. Outras transferências, 91 milhões e 300, representa 31,6% daquilo que está orçado. Demais receitas correntes, 58 milhões e 300, representa 9,8%. E as receitas intra-orçamentárias, 82,2 milhões, representando 30% do orçamento. As receitas de capital, tem uma previsão de 338 milhões, arrecadou 6,7%, representando 22 milhões e 600. Operações de crédito, 10%, do que foi orçado já foi repassado, 18 milhões e 500. E as demais praticamente se manteve, só as transferências de convênio com 2,6% daquele que foi orçado, 3 milhões e 700, de um total previsto de 150 milhões e 600. Bom, esse é o status atual da arrecadação municipal. E agora a gente vai falar das despesas, como que elas se comportaram também nesse quadrimestre. Então, a primeira tabela ela demonstra aí aquilo que foi orçado, empenhado, liquidado e pago. Então, do total orçado, as despesas correntes realizou 56%, empenhada 2 bilhões 619 milhões. Desse total das despesas correntes, liquidado 1 bilhão 383 milhões e já foram pagos 1 bilhão 226 milhões. O pessoal em encargos e outras despesas correntes são as principais desse grande grupo. O pessoal em encargos aqui inclui tudo, folha de pagamento dos ativos, inativo, pensionistas. Então, já foram empenhados 1 bilhão 204 milhões, liquidados 752 milhões e pagos 728 milhões e 900. Os juros e encargos da dívida, a previsão orçamentária é de 53 milhões e 200, já foram empenhados 54 milhões, ou seja, houve uma suplementação aí, e liquidados 6 milhões e 200. Outras despesas correntes, esse grande grupo é um grande grupo também, que inclui todas as despesas de contratuais da prefeitura, bem como a aquisição de insumos. Esse grupo tem uma previsão orçamentária de 2 bilhões 135 milhões e já foram empenhados 1 bilhão 360 milhões. E desse total foram liquidados 634 milhões e pago 490 milhões. As despesas de capital têm um orçamento de 513 milhões, tendo sido empenhado 223 milhões, que representa aí 43% do orçamento, e desse total já foi liquidado 35,5 milhões e pago 30 milhões e 900. Os investimentos é a principal despesa aí de capital, com 449 milhões de orçamento, tendo sido empenhado 170,5 milhões e liquidado 17 milhões e meio e pago 13 milhões. As inversões financeiras com orçamento de 18 milhões
e 300 mil, com empenhado 3 milhões e 700 mil, liquidado 2 milhões e 100, pago 1 milhão e 900. A amortização da dívida tem um orçamento de 45 milhões e 400, tendo sido empenhado aí 40 milhões e liquidado 16 milhões. Pago também o total liquidado, 16 milhões. Reserva de contingência de 201 milhões, que praticamente é uma reserva orçamentária do Camprev. Então, no total do orçamento de 5 bilhões 392 milhões, foram realizados 2 bilhões 342, o que significa 52% do orçamento já está empenhado. Desse total empenhado, já foram liquidados 50%, que representa 1 bilhão 428 milhões, e já foram pagos também 1 bilhão 256 milhões, que representa 88% da despesa liquidada já foi paga. A próxima tabela faz um comparativo, né, do janeiro-abril de 2016 com janeiro-abril de 2017. Então, as despesas correntes, ela teve uma variação de 1,8%, tendo uma realização esse ano de 1 bilhão 393 milhões e 300 mil contra 1 bilhão 369 milhões. Esse grupo, o pessoal em encargos é o mais representativo, com 752 milhões e 900, contra 702 milhões e 500 no ano passado, uma variação de 7,2%. As demais despesas tiveram queda. Juros e encargos da dívida, no ano passado, até abril, tínhamos pago 7 milhões e meio, esse ano 6 milhões e 200. Houve uma queda de 16,4%. E outras despesas correntes, houve uma variação negativa de 3,8%. A despesa desse ano atinge 634 milhões contra 659 no ano passado. E as despesas de capital, também uma queda de 1,7%, tendo realizado 35 milhões e 500 esse ano contra 36 milhões no ano passado. Então, no geral, a despesa cresceu 1,7%, 1 bilhão 428 contra 1 bilhão 405, e as receitas totais 1,2% no mesmo período. Essa próxima tabela ela demonstra a execução do orçamento. Então, saímos com um orçamento inicial de 5 bilhões 392 milhões. Já ocorreram algumas suplementações por conta de convênios e recursos de operações de crédito também. Então, a dotação atual hoje é de 5 bilhões e 500 milhões. Desse total, 51,7% já foram empenhados, o que representa 2 bilhões 842 milhões e 700 mil. E desse total, 50% já foi liquidado, que é 1 bilhão 428 milhões e 800 mil. E do total liquidado, 88% foram pagos, 1 bilhão 256 milhões. Essa outra tabela já demonstra aquilo que veio de restos a pagar, que são as faturas que a Prefeitura não pagou no passado, serviço prestado no ano anterior, e que vem para o ano seguinte. Então, o início do 2017 iniciou com restos a pagar de 373 milhões e 600 mil. Desse total, 307 milhões e 400 já foram pagos, 5 milhões e 900 foram cancelados, e ainda tem um saldo a pagar de 60 milhões e 300 mil. A próxima tabela, agora a gente já vai para o final da apresentação, que são os resultados fiscais. As receitas de janeiro a abril, aqui a gente tem um superávit orçamentário de 191 milhões. As receitas totais foram de 1 bilhão 620 milhões e 700. Dessas receitas totais, as correntes é 1 bilhão 598 milhões. E as receitas de capital, 22 milhões e 600. As despesas totais foi 1 bilhão 428 milhões, representa 88% da receita, sendo que as despesas correntes, 1 bilhão 393 milhões, e as despesas de capital, 35 milhões e 500 mil. Então, resultou num superávit orçamentário, receita menos despesas, de 191 milhões e 900 mil. A próxima tabela é o resultado primário, onde há um confronto das receitas
primárias contra as despesas primárias, né, aquelas de operação normal da prefeitura, que é o custeio e a manutenção da máquina. Então, as receitas fiscais líquidas nesse quadrimestre foi de 1.575.300.000, contra uma despesas fiscais líquidas de 1.406.300.000. Isso resulta num superávit primário de 169 milhões. A meta na LDO é de menos 229 milhões. As despesas com pessoal. A despesa bruta com pessoal hoje, servidores ativos e inativos, é de 2.270.900.000. Desse total, há a dedução da contribuição, né, do servidor. Então, a dedução foi de 289 milhões, resultando numa despesa líquida aí de 1.981 milhões, o que representa 51,93% da nossa receita corrente líquida. A receita corrente líquida demonstrada na última linha aí, 3.815.400.000. Sempre lembrando que isso aqui é acumulado 12 meses. Então, ele vai de maio do ano passado a abril desse ano. A aplicação na educação e na saúde já não é acumulada, é o realizado no quadrimestre. Então, as despesas empenhadas na educação foi de 484.512.000, que representa 42,34% da nossa receita de impostos. E as despesas aplicadas na saúde foi 330.643.000, que representa aí 28,90% da receita de impostos. A receita arrecadada de impostos nesse quadrimestre é 1.144.243.000. Lembrando que o limite legal para aplicação no ensino é de 25% e na saúde é 17%. Então, está bem acima a aplicação nesses dois índices. Aqui, a última tabela da nossa apresentação é a evolução da dívida da prefeitura. E aqui a gente faz um comparativo com 2016. Então, a nossa dívida consolidada hoje, bruta, é 1.215.000.000. O ano passado, nesse mesmo período, ela era 1.443.000.000. Houve uma diminuição aí na dívida de 227.700.000. As letras de dívida imobiliária, que é aquelas letras financeiras do Tesouro, o ano passado ainda tinha um saldo a pagar, esses saldos já foram pagos, e então essa dívida já se encerrou. Então, nesse quadrimestre está zero. Então, houve uma redução de 8.400.000 aqui na dívida imobiliária. A dívida contratual era 1.016.000.000 no ano passado. Esse ano, o saldo dela é de 749 milhões. Houve uma redução de 266 milhões. Os precatórios, houve um aumento de 47.600.000. O ano passado era 418 milhões. Esse ano está com 465.900.000. E as deduções, o ano passado, o ativo disponível da prefeitura e menos o resto a pagar processado era de 264 milhões, esse ano é 215. Isso resulta numa dívida líquida esse ano, de 1.200.000.000, contra 1.159.000.000 no ano passado, uma redução total aí de 158.900.000. Em relação à receita corrente líquida, a nossa dívida hoje é 26%, 26,2%. No mesmo período do ano passado, ela representava 31%. Lembrando que o limite aí é estabelecido por uma resolução do Senado Federal, resolução número 40 e a 43, que assim, o município pode se endividar até o limite de 120% da sua receita corrente líquida, ou seja, 1,2 vezes a receita corrente líquida. Então, a prefeitura também está tranquila nesse quesito. Bom, os dados, né, a gente está à disposição para tirar dúvida, esclarecimentos aí em relação aos dados apresentados nos slides. E estamos à disposição. Obrigado pela presença, pela atenção. Bem, quero aqui agradecer a apresentação aqui do diretor, né, da Secretaria Municipal de Finanças, o contador João Carlos Ribeiro, e também cumprimentar aqui a presença do Tiago Custódio, representando o vereador Pedro Torinho, e também o Fagner Ramos, representando o vereador Pastor Elias Azevedo. Eu abro a palavra agora
para o público, primeiramente para o vereador, se o vereador quiser fazer uso da palavra. Acho que pediu o microfone, né? Bom dia a todos. Só tem uma pergunta rápida que eu vi no jornal ontem, eu não entendo muito parte contábil, mas fala sobre a mudança do ISS, da arrecadação, que não vai ser na cidade onde presta o serviço, vai ser na cidade da onde a empresa fica. Vocês viram isso aí? Como é que funciona isso? Muda alguma coisa para a gente isso? Boa tarde, vereador. Bom dia. Desculpe, a notícia aqui, especificamente, eu não vi essa notícia especificamente, eu queria entender. Porque hoje existe a regra, dependendo do tipo de serviço prestado, é na cidade onde fica a empresa, e depende do tipo de serviço prestado, onde a prestação é efetiva. Então, por exemplo, nos casos mais clássicos de limpeza, de manutenção e de segurança, que é muito terceirizada, o ISS ele é devido na cidade onde o serviço é prestado. Tá? A grande maioria dos demais é na própria sede da cidade. Então, eu não sei desculpe, eu não vi onde é essa notícia no jornal. Na verdade, vai alterar isso, não sei se era uma emenda no Michel Temer, que é alterar isso, e a arrecadação seria na sede onde a empresa fica localizada, totalmente, não onde é prestação de serviço. Então, a sede em Campinas presta serviço em Valinhos, a arrecadação seria totalmente de Campinas. Essa era a notícia. Especificamente do ISS? Do ISS. Desculpe, eu não vi a notícia e eu li o valor econômico, também não tem nenhuma notícia nesse sentido. O que nós temos acompanhado, vereador, é a proposta de reforma tributária, tá certo? O deputado Rauli, do Paraná, está encabeçando a Comissão de Reforma Tributária em Brasília. Ele está circulando o Brasil. Nós tivemos a oportunidade de entrar num debate com ele na semana passada, em São Paulo, num seminário sobre reforma tributária, onde está sendo proposta a criação do IVA, o Imposto de Valor Agregado, onde unificaria o ISS, o ICMS e o IPI. Tá? Então, é uma mudança significativa. Então, o ISS seria incorporado, o ICMS também e o IPI também num único imposto. Tá? E seriam dois tipos de impostos, o IVA e o imposto seletivo, para alguns itens específicos, como telecomunicação, combustíveis, veículos. Eles estão desenvolvendo essa metodologia. E nesta nova mudança está sendo discutido como é que vai ser pago o imposto, se vai ser no local da produção ou no local do consumo, ou a distribuição entre ambos. Tá? Agora, em relação ao ISS, realmente, essa daí eu vou pedir para o meu pessoal pesquisar. Ô, secretário, vou reafirmar aqui, né? Eu não tenho conhecimento contábil nenhum. Eu vou falar o que nós estamos ouvindo dizer como população. E os comentários são que a prefeitura não tem dinheiro para terminar o ano. Eu não sei, pela contabilidade, eu não consigo enxergar isso, mas qual que é a resposta que nós podemos dar para todo mundo que está nos cobrando sobre isso? Só o Vinícius está me colocando aqui. É um projeto de ISS do ano passado, onde foi feito o projeto, aprovado no final do ano. Houve alguns vetos da presidência, do executivo, voltou para o legislativo e foram derrubados os vetos. Então, especificamente, são 4 itens que se discute onde seria devido, em especial de serviços de cartões de crédito. É uma legislação que, nesse caso, pouco nos afeta. Tá? Em relação à questão financeira, a situação financeira da prefeitura é extremamente delicada, tá certo? Conforme foi demonstrado aqui na apresentação do João, tá? Nós estamos lembrando que a contabilidade pública
ela utiliza o conceito misto. Então, ela utiliza o regime de caixa para as suas receitas, ou seja, só a prefeitura somente contabiliza o que efetivamente entrou no caixa, não, e nas despesas por competência, ou seja, os compromissos assumidos. Então, quando nós falamos aqui que nós empenhamos, isso já é uma previsão de receita. Quando nós liquidamos a receita, aí é a efetivação da receita. E a última etapa é o pagamento da receita. Então, é o regime misto, a receita por caixa e a despesa por competência. O que nós temos acompanhado diariamente é uma receita estagnada, certo? Um crescimento aqui, conforme foi apresentado pelos números, um crescimento na receita nesse período de 1,4%, dos quais houve um crescimento do IPTU de 15,4%, porém, esse ano nós mudamos a metodologia do IPTU e as parcelas que sempre ocorriam do período de fevereiro a dezembro, para os imóveis não residenciais, a primeira parcela ocorreu em janeiro. São 11 parcelas que ocorrerão de janeiro a novembro. Então, nós teríamos que analisar que no mês de janeiro eu já recebi uma parcela a mais. Então, por isso que nós tivemos o aumento. Tá? E no caso do ISS, que também houve um aumento de 7,5%, nós tivemos um desenquadramento de uma entidade, ou seja, ela estava imune ao ISS, ela foi desenquadrada, ela teve que pagar e esse valor foi retroativo. Então, ela recolheu no mês de janeiro cerca de 5 milhões de reais. Então, por isso que houve esse aumento nessas duas fontes de receita que são muito significativas. E se nós vemos a outra, terceira grande fonte de receita nossa, que é o ICMS, no período aqui analisado, houve uma perda de menos 7%. Tá? Então, ontem nós fechamos o ICMS do período acumulado até maio, e é importante nós discutirmos, compararmos o período e tirarmos a sazonalidade e algumas características do ICMS, por exemplo, como ele é acreditado toda terça-feira. Então, no mês de fevereiro, foi o pior mês desde que nós estamos acompanhando aqui na Prefeitura. Porém, o mês de fevereiro tinha somente 4 terças-feiras, e a quarta terça-feira foi na terça-feira de Carnaval. Então, o ICMS, a quarta parcela do ICMS de fevereiro foi depositada em março. Então, se nós pegarmos o acumulado de janeiro a maio, que é um mês a mais do que está aqui, esse é o único número que essa receita que nós efetivamente temos fechada, porque não encerramos o mês, mas não haverá mais créditos de ICMS. Então, houve uma redução de R$1 milhão, quase R$1 milhão nesse período, que dá menos 0,39%. Isso está no jornal de hoje. Então, o que nós estamos prevendo? Que a receita desse ano ela seja praticamente a receita do ano passado. Então, quando nós pegamos aqui, o João fez a colocação do resto a pagar, nós estamos suportando o resto a pagar com recursos deste ano. Nós estamos tendo um impacto muito grande nas áreas que atendem diretamente a população, em especial na área de saúde, com o aumento, com a crise recorrente, com o alto desemprego, as pessoas perderam o emprego, perderam um plano de saúde e estão impactando muito na saúde pública. O mesmo está ocorrendo na educação e na assistência social. Então, a crise é perversa do ponto de vista financeiro, né? Não somente com a população, é claro, mas o impacto nas finanças eu tenho uma queda de arrecadação por conta da baixa atividade econômica, que reflete em dois dos grandes tributos, que é o ISS e o ICMS. Por outro lado, eu tenho uma pressão muito grande nas áreas que atendem a população, na saúde, na educação e na assistência. Então, essa conta ela é difícil de se equilibrar.
Nós estamos buscando a melhor maneira de fazer este equilíbrio, tá? Lembrando que o poder público, diferente das empresas comerciais, que pode, num momento de onde ela tem uma restrição de caixa, ou seja, a receita é menor do que a despesa, ela pode ir ao mercado, buscar recursos, gerar capital de giro e passar um momento de turbulência. O poder público não tem esta opção, os únicos recursos que nós temos são para investimento. Então, não há recursos de terceiros para o custeio. Então, a busca efetivamente é melhoria na receita e controle da despesa. Então, vai ser um ano extremamente difícil, muito complicado. Nós estamos em reuniões com os secretários diretamente nessa semana nos apresentaram a área de saúde. A área de saúde é uma área que tem uma inflação diferente das demais, e a inflação fechada da saúde no período de abril de 2017 é cerca de 20%, diferente da nossa receita, que foi de um acréscimo de 1%. Obrigado. Eu vou abrir a palavra agora ao público aqui presente. Quem solicitar fazer uso da palavra, eu peço a gentileza de se dirigir até ao meu lado esquerdo do plenário, falar o nome, né, se representa alguma entidade, e para que a TV Câmara possa registrar. Então, a palavra fica aberta agora nesse momento. Bom dia a todos, todas, vereadores, secretário. São duas questões, secretário. Meu nome é Tiago, sou da assessoria do vereador Pedro Tourinho. Uma das questões vem referente à busca de programas para incentivo para pagamentos de dívidas, tanto de grandes empresas, de empresas pequenas, de microempresários, quanto da população em geral. Quais ações esse ano vai ser tomada para a gente poder incentivar a solução de dívidas com parcelamentos, com incentivos, com campanhas publicitárias, para que a gente possa, assim, aumentar a arrecadação do município e, ao mesmo tempo, diminuir a quantidade de devedores, principalmente de grandes empresas que possam estar devendo, apesar de a gente não ter essa informação muito detalhada, mas houve, em períodos anteriores, campanhas de solução de dívidas com o município. Queria saber também se essas campanhas surtiram o efeito que a prefeitura gostaria que surtisse. E uma outra questão é referente à questão dos orçamentos. Por exemplo, a prefeitura investe na saúde muito mais do que a própria lei preconiza como investimento mínimo, né? Se a lei preconiza um investimento mínimo de 17% no setor de saúde, e a gente investe muito mais que isso, o que vem acontecendo a demanda está tão grande que a gente não consegue, mesmo com um orçamento muito acima, resolver os problemas da saúde como um todo. É um problema burocrático, de questão de licitações e tal, que a gente não consegue suprir todas as necessidades, exemplo da saúde. E como que a gente faz para ter um melhor controle, a Secretaria de Finanças ter um melhor controle sobre um investimento tão alto que é feito no setor de saúde e um retorno tão baixo que a gente sente de expectativa da população? Muito obrigado, bom dia. Tiago, em relação ao parcelamento de dívidas e benefícios, é o que nós comumente chamamos de refis. Já houve uma prévia de anúncio na mídia, tá? Nós estamos desenvolvendo um projeto, tá? Estamos finalizando o projeto para análise, para remeter aqui junto à Câmara dos Vereadores. Então, isso vai ser definido nos próximos dias, tá? Há sempre um ganho nisso daí, umas oportunidades de receita. Nós entendemos que o momento é delicado, a crise assola a nossa população, muitos querem pagar, porém não sabemos aí qual o impacto que vai ser, porque é um
um plano de refinanciamento de dívidas num momento muito difícil para a sociedade. Tá? Então, mas de qualquer maneira é uma oportunidade que nós vamos estar criando. Isso já o prefeito já designou para nós fazermos, estamos finalizando e vamos estar implementando ainda nesse primeiro semestre. Em relação ao orçamento no gasto da saúde, então, se nós pegarmos aqui a transferência da saúde para o município no período, ela aumentou 0,3%. Então, o que está acontecendo? Nos últimos anos, houve um congelamento dos repasses do SUS para os municípios em geral. As tabelas SUS não estão sendo atualizadas há bastante tempo. Então, no município de Campinas, houve uma inversão dos gastos em relação à origem dos recursos. Então, inicialmente, era 40% pago pelo município e 60% pelo SUS. Hoje, esse percentual está invertido. Então, o SUS representa 40%, as receitas advindas do SUS representam 40% dos gastos, e o município arca com os outros 60%. O que aconteceu nesse período? Além do não crescimento da receita, houve uma ampliação dos serviços, a saúde necessita, a população necessita de mais cuidados. É uma população que, felizmente, está com uma idade média maior, a população está envelhecendo, porém, gera mais necessidade de cuidados. Então, a saúde investe nisso, ampliação dos locais de atendimentos, dos serviços atendidos. Tá? E Campinas, nós temos a questão de ser um polo regional que arca com o recebimento de pacientes de outros municípios. Então, nós temos este recebimento, o SUS paga por esses atendimentos, mas o que ele paga é inferior ao custo que nós temos para esse atendimento. Então, com isso, gera um aumento do custo, gera um aumento de população atendida, tá? Que, no final, demonstra que a Prefeitura de Campinas, que o município de Campinas gasta muito além dos 15% constitucional e 17% do município. Em relação à gestão da saúde, eu só saliento que, quando foi criada a gestão plena, que passou a gestão do SUS para o município, foi criado o Fundo Municipal de Saúde e ele é gerido integralmente pela Secretaria de Saúde. Então, a Secretaria de Saúde tem uma estrutura própria da gestão desses recursos. A Secretaria de Finanças aporta os 60% para o fundo para ele poder honrar as suas despesas. Então, e é trabalhado em cima disso. A Secretaria tem uma estrutura própria, a estrutura é grande, então nós temos a Secretaria de Saúde, mais o Hospital Mário Gatti, temos mais entidades conveniadas, temos o Hospital Ouro Verde, que é uma entidade que participou do chamamento público, e temos outros convênios, como, por exemplo, o Cândido Ferreira para a saúde mental, o convênio com o Celso Pierro da PUC, que são convênios que são feitos para quê? Para atender melhor a população nessa questão de saúde. A palavra continua aberta. Bom dia, meu nome é Valdinho, sou servidor público aposentado. Primeiramente, só duas colocações aqui para o nosso mestre, o João Carlos, fez a apresentação, só para a questão de uma correção na fala dele aí, porque está gravado. Viu, João Carlos, na questão da despesa total do primeiro quadrimestre ali, onde você falou da amortização da dívida, né, em milhões, orçada 45 e empenhada 49, você disse 46. Aí, no caso, houve uma suplementação orçamentária, porque pode ver na sua fala, você falou 46 milhões, na verdade é 49. Então, pelo que a gente entende, aí houve uma suplementação, né? Se puxar sua gravação, você falou 46, é 49. Entendeu? Só para uma correção, que sua fala está gravada, entendeu? Isso é uma colocação aí na questão da amortização da dívida. Tá? Isso aí é uma coisa. E também, outro detalhe aí também para uma correção, no demonstrativo do limite da dívida aí,
onde as deduções ali, você também tem que ter uma correção. Você fez uma fala de 264 milhões, na verdade é 284. Só para uma correção, que sua fala está gravada, entendeu? Só para isso. Obrigado, Valdinho, pela sua... assim, eu peço desculpas, isso acontece, eu estou olhando um papel aqui e esqueci um detalhe, esqueci meus óculos no carro, e aí eu fico olhando aqui, olhando na transparência, o número 8 e o número 6 sempre dá uma confusão mesmo, mas eu acho que não ficou prejudicada a apresentação. Beleza, está justificado. Mas fica considerado aqui o seu registro aí e a correção. Obrigado. Agora, com relação à questão das receitas, a minha pergunta é o seguinte. Em 2015, eu estive lá com o secretário de Finanças, nós, pelo sindicato, estivemos na mesa lá, a questão da receita. O que eu coloco aqui, uma pergunta até para o secretário de Finanças, o senhor que assumiu o lugar do Hamilton Bernardi, ele que era o secretário anterior, com relação ao ISS. O ISS bancário dos bancos de Campinas, de todas as agências bancárias, ISS cartórios, Unimed. Então, a gente questionou esse Hamilton Bernardi em 2015, que essas receitas realmente não estavam entrando na cidade. O que ele colocou para nós, o Hamilton Bernardi, que estava uma discussão jurídica, que a prefeitura estava tentando cobrar, essa era a situação que foi passada para nós. O Hamilton Bernardi, secretário de Finanças, que lá na cidade dele, ele falou que cobra, lá em Pedreira. Então, o questionamento meu é saber como está a situação hoje em Campinas, a questão do ISS, Imposto sobre Serviço dos bancos, agências bancárias em Campinas, todas as agências, todos os cartórios, e a questão da Unimed, que pé que está essa situação aí, que a prefeitura está com a briga isso aí. Esse é meu questionamento, faz parte da receita do município. Inclusive, a lei das modalidades fiscal fala que o prefeito que não cobrar essa receita no município, ele pode sofrer sanções. Isso está na lei das modalidades fiscal. Só queria saber como está essa situação em Campinas, no município. Valtinho, boa tarde, bom dia. Em relação às colocações feitas, o ISS dos bancos ele é cobrado, nós temos uma equipe específica para isso. Tá? É uma situação muito detalhada, mas ele é cobrado. Nós temos uma receita considerável em relação ao ISS bancário e tem equipe que trabalha especificamente com isso. Tá? Existe possibilidades de melhora, sim. Nós estamos trabalhando em cima disso na busca de um software específico para estar trabalhando com ISS bancário. Alguns municípios já têm as propostas, o único software avaliado pela equipe que geraria, seria interessante para agregar receita, ficou inviável financeiramente. Nós estamos buscando alternativas para isso. Em relação aos cartórios, também está sendo cobrado. Houve uma mudança da cobrança nos cartórios, na modalidade de lançamento, na modalidade que foi alterada. Nós finalizamos a questão, revogamos uma ordem de serviço que estava ilegal, tá certo? Que nós não podíamos ter feito aquela ordem de serviço, deveria ter sido feito por lei, já tem a lei, está trabalhando em cima disso, e nós temos equipes de fiscalização em todos os cartórios, fazendo o levantamento para autuar quando for o caso e para cobrar o que não é devido. Em relação à Unimed, nós temos uma decisão antiga, transitada em julgado, que nós não poderíamos estar cobrando a Unimed. Houve um julgado no final do ano passado, com efeito geral, possibilitando a cobrança da Unimed. Esse julgado ainda não foi publicado, mas nós já iniciamos uma segunda fiscalização na Unimed para averiguar o que é efetivamente devido. Lembrando que nos planos de saúde havia uma discussão muito grande sobre a forma de cobrança. Qual é a base de cálculo? Definiu-se a base de cálculo, que é efetivamente o serviço prestado, tá? E sobre essa base é que é cobrado o ISS. Então, diversas outras entidades da cidade que prestam serviços de saúde no município recolhem, tá? E são acompanhadas pela nossa equipe de fiscalização da área de saúde. Lembrando que eu fiz um comentário agora no crescimento do ISS, foi resultado desse trabalho iniciado no segundo semestre do ano passado, de desenquadramento de uma empresa da
a área de saúde, que recolheu o ISS dos últimos 5 anos. Por isso que deu um valor considerável durante o mês de janeiro. Então, temos equipes específicas trabalhando em cima disso. Há possibilidade de melhoria? Sim. Sempre há possibilidade de melhoria. Estamos limitados a algumas questões, em especial a parte tecnológica, que a gente está buscando alternativas no mercado. Só fechando a questão, então o senhor afirma que toda agência bancária da cidade de Campinas recolhe o ISS, só para fechar a questão. Nós temos 400 agências bancárias no município de Campinas. Então, para eu te colocar uma afirmação dessa, eu precisaria ter os dados individuais. Eu seria leviano se falasse que todas pagam e quanto elas pagam. O que eu coloco para você é que nós temos uma equipe específica para isso. Nós podemos verificar o quanto cada uma paga e essa equipe trabalha junto aos bancos. Bom dia a todos. Bom dia, presidente da sessão, Vinícius Gratz, vereador presente, Tenente Santini, secretários, contador do município, servidor de carreira. Meu nome é Rodolfo Faz, eu sou representante do Sindicato dos Servidores Municipais de Campinas. Queria, antes de iniciar aqui, são apenas 5 perguntas, tá? Na fala do Valdinho, corretíssima fala em questão do ISS sobre os bancos e cartórios. A gente já vem protocolando junto à Prefeitura vários pedidos para que essa comissão de estudo, de trabalho, demonstre esses dados de cobrança dos bancos e dos cartórios. Aproveito a oportunidade para trazer uma denúncia para o senhor, representante do chefe do Executivo, que nos cartórios de Campinas, em sua maioria, qualquer cidadão campineiro, quando faz lá um registro, um reconhecimento de firma, eles não estão fornecendo recibo ou simplesmente uma nota fiscal. Eles preenchem um papel, entregam um papel para nós preencher esse papel com nome, telefone, endereço, e-mail, falando que vai emitir uma nota fiscal e fornecer por e-mail. Isso não acontece. Então, já que está gravado, o vereador está aí, pode até ajudar aí a cidade de Campinas a arrecadar ainda mais. No meu entender, existe uma sonegação fiscal, não só dos bancos, mas também dos cartórios. E isso tem que ser intensificado, essa fiscalização. É importante a fala do Valdinho. Valdinho, muito obrigado pela sua fala. Você vem batendo nessa tecla faz tempo, e eu estou aí até para trazer, pode citar meu nome, eu falo até o cartório que é, vai lá e verifica. Não estão emitindo cupom fiscal ou recibo. Tá bom? Essa é só para falar do Valdinho. Aí, para aproveitar, vendo aqui a explicação, tá? A evolução entre 2016 e 2017, na nossa receita aqui do Tesouro Municipal. Se você vê a avaliação prévia de IPTU, ISSQN, ITBI, ITBI caiu, Receitas Tributárias, IPTU e ISSQN. Então, esse ano não está tão ruim quanto a gente imagina. A crise está por aí, mas não está tão ruim quanto a gente imagina. Se a gente for comparar com o ICMS da página posterior, houve aí um não crescimento, tá, de 16 milhões de reais. Aí ficou a pergunta que o IPTU, houve uma modificação do IPTU, está sendo cobrado de janeiro até novembro, e IPTU de residência, que está de fevereiro também até novembro. Existe, então, um levantamento do dinheiro que será arrecadado mês a mês até o final do ano, até para sustentar a fala do vereador aqui presente, que quando a gente vê os boatos que fala que a cidade não tem dinheiro e que vai chegar no final do ano e não vai ter dinheiro para pagar as contas, atrasar salário, parcelar salário. Então, a minha primeira pergunta vem nesse sentido. Existe um planejamento, existe uma avaliação do que está sendo, que os contribuintes estão pagando corretamente, mês a mês, se não está pagando, quantos % foi pago assim, imediatamente com isenção? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta vem no sentido de que aqui os senhores fizeram uma apresentação, a gente vem acompanhando, até em diário oficial, as verbas suplementares.
quais seriam as ações realizadas desde 2016 para 2017, junto ao governo municipal, principalmente na Secretaria de Finanças, sobre redução de gasto, no sentido de veículos alugados, de imóveis locados. Qual é essa redução? Tem sido feito isso pela Prefeitura? O ano passado, na nossa campanha salarial, o prefeito, antes de fechar o índice, junto com o seu secretário, afirmou que pela dificuldade financeira do município, não ia dar o reajuste para os secretários e para o prefeito. Depois que foi lançado o reajuste, aí todo mundo levou. Então, quer dizer, num momento, solta uma coisa para a imprensa falando que não vai, que vai tentar economizar. E depois, não economizou, ficou por cargas d'água, aí passou, e é um dinheiro razoável, se a gente for avaliar na nossa folha de pagamento. A minha terceira pergunta vem no sentido primordial. Foi falado aqui, todo mundo está vendo na mídia, secretário Cármino dando entrevista falando que a nossa dificuldade financeira no Brasil, essa estabilidade política, fez com que várias famílias aí deixassem de pagar seus convênios médicos, escola particular, entre tudo mais. Isso está havendo o quê? Uma superlotação, principalmente na área da saúde. Não houve uma contratação expressiva comparado aos servidores que se aposentaram e os servidores que pediram exoneração. Não houve uma contratação em 2016, muito menos em 2017, para suprir essa demanda. Então, aí vem a grande questão. Estamos num momento de campanha salarial, certo? Qual será a projeção que vocês podem apresentar para nós na data de hoje, através dessa apresentação, de um reajuste para os servidores? Porque os servidores estão, sim, quem acompanha os postos de saúde, assim como nós acompanhamos, superlotação é todo dia. Não é um dia ou outro, é uma vacinação de febre amarela, não, é todo dia. 1 ou 2 centros de saúde, de um total de 64, que hoje tem 3 fechados, então cai para 61, que tem aí um fluxo menor, mas a maioria está sempre superlotado. Falta de funcionário, deixaram de pagar convênio, vai para o posto de saúde, a prefeitura tem que dar o suporte, e aí os trabalhadores estão se dedicando mais do que deveriam, principalmente pelo lado humano, de poder ajudar aquela pessoa que está lá debilitada ou precisando de uma atenção. A gente, na verdade, acaba sendo... a sustentação do governo são os trabalhadores. E aí fica a minha pergunta para finalizar. Qual é o índice? Um índice apresentado que hoje suporta para dar um reajuste para os servidores municipais de Campinas. E a última pergunta, já que a gente já está numa campanha salarial que já foi protocolizado o pedido de uma mesa, e provavelmente será semana que vem, uma apresentação, conforme foi feita aqui, na mesa de negociação para todos os componentes da CPN, junto o detalhamento aí da evolução do IPTU, do ISSQN, uma evolução também do ICMS, para a gente acompanhar essa variável, se isso pode ser feito. Muito obrigado, um bom dia a todos. Rodolfo, bom dia. Bom, em relação aos cartórios, tá, a equipe está fazendo, seria importante uma denúncia formal, tá, que é o instrumento legal, com data, hora e cartório, para a gente poder efetivamente tomar essa ação. Em relação ao IPTU, ISS e ICMS, sim, há um planejamento de arrecadação até o final do ano, salientando do que você colocou dos tributos arrecadados. Então, o IPTU houve aumento, sim, baseado na questão da parcela. Então, nós tratamos dentro da Secretaria de Finanças o IPTU em 2 blocos, o IPTU residencial e o não residencial. O não residencial, que é indústria, comércio e serviços, são 11 parcelas de janeiro a novembro. O residencial são 11 parcelas de fevereiro a dezembro. Então, o aumento que nós temos aqui no IPTU do primeiro quadrimestre, nós temos 3 variáveis para levar em consideração. A primeira variável, houve um crescimento de contribuintes, de 455 mil para 462 mil. Isso é um crescimento vegetativo que nós temos.
Houve a correção da UFIC, que aumenta o valor arrecadado, e houve essa antecipação de uma parcela. Então, essa parcela, que deveria, de fevereiro, que foi antecipada, não ocorrerá no mês de dezembro. Nós estamos levando, sim, isso em consideração no nosso cálculo. Em relação ao ISS, é a mesma questão. Não houve mais uma queda, mas houve um incremento de arrecadação da ação na área de saúde. Por isso que houve esse aumento. E o IPTU e o ICMS, efetivamente, houve uma queda no período. Então, nós estamos aqui neste período quadrimestral, houve uma queda de 7% no quadrimestre, tá? Ou seja, 16 milhões, que foi amenizada no mês de maio. Então, essa queda que era de 16, ela virou pouco menos de 1 milhão. Mas continuamos sem arrecadar o mesmo valor do ano passado. Em redução ao aluguel, a redução de gastos, sim, nós estamos discutindo diariamente com as secretarias como nós precisamos adequar a nossa despesa dentro da nossa receita. Então, nós temos os contratos de, caso que você comentou, de aluguel de veículos, já foi reduzido por 2 ocasiões, tá? Está sendo reduzido de novo, e nós estamos iniciando uma nova licitação com uma redução maior do que nós já temos nos contratos. Então, houve a criação de um pool de veículos, tá? Anteriormente, os secretários tinham direito aos seus veículos. Em 31 de dezembro, o motorista da Secretaria de Finanças, o Sinésio, se aposentou. Era um padrão, servia ao secretário. Quando eu assumi, eu abdiquei dos serviços do motorista, coloquei à disposição o carro que dava para o secretário, para toda a secretaria utilizar, e quando o motorista se aposentou, o carro foi incorporado ao pool de veículos. Então, hoje, eu vim para cá no pool de veículos. Então, pedi para trazer para cá. Nós temos uma dificuldade aqui na região de estacionamento, não tinha sentido ficar aqui. O João vem direto, eu volto com ele. Então, eu vim, o motorista trouxe a Patrícia, nossa jornalista, e voltou para lá e está lá à disposição de quem precisar. E isso está sendo tomado, tanto na Secretaria de Finanças, diversas secretarias já optaram por isso, tá? Em relação ao aluguel, não estamos locando imóveis novos, tá? Exceto quando há mudança ou redução. Nós temos um imóvel alugado, então nós estamos saindo para um outro imóvel que seja mais barato ou unificando unidades. Então, não há aumento de imóveis locados. Existe um grupo trabalhando especificamente na busca de imóveis que possam ser utilizados pelo município sem ônus. Alguns imóveis do próprio município, que são raros, mas imóveis, inclusive, de outras esferas que podem ser cedidas ao município para evitar esse tipo de gasto. Então, tem um grupo especificamente trabalhando em cima disso. Em relação à questão da saúde, tá? Você comentou que não tem contratação, tá? E o foco seria o reajuste dos servidores. Qual é a proposta de índice? E na mesma questão, na última questão, você colocou o acompanhamento da evolução dos tributos, tá? Lembrando que mensalmente é publicado a arrecadação do município. É mensal ou bimestral? Então, mensalmente está publicado no Diário Oficial e no site da Prefeitura, tá? Então, essa audiência para discutir o acumulado do quadrimestre é uma audiência pública, mas não precisa esperar a audiência. Então, mensalmente tem essa arrecadação, está disponível no site, inclusive no site da Receita do Estado, na Secretaria da Fazenda do Estado, você tem todos os dados do IPTU e outros, do ICMS, do IPVA, inclusive com previsão e a efetivação semanalmente esse item atualizado. Então, não precisa nem esperar a publicação do nosso balancete, tá? Está disponível. Agora, a hora que nós vamos tratar de reajuste de servidores e índice, eu acho que nós estamos trazendo uma discussão de um fórum específico, que já tem uma comissão montada, tá? Saiu publicação no Diário Oficial, se eu não me engano, de ontem,
da comissão, que já tem uma reunião prevista, tá? Se não me engano, para amanhã à tarde. Tá? Não sei se foi oficializada, mas era uma prévia me colocaram. Eu vou fazer parte dessa comissão como secretário de Finanças, mas eu acho que o fórum adequado para se discutir índice e reajuste de servidores é nesta comissão paritária, sindicato, representantes da prefeitura. Então, eu acho que da minha parte não há condições de antecipar qualquer discussão de índice nesta audiência que estamos trabalhando, demonstrando metas fiscais do quadrimestre finalizado em 30 de abril. Então, desculpe, mas não há o que ser apresentado neste momento, porque nós estamos indo para a primeira rodada de negociação. Então, não há como antecipar, porque não há o que antecipar. Bem, como não há mais pessoas que queiram fazer o uso da palavra, eu vou partir então para o encerramento. Quero aqui agradecer a todos os presentes aqui nessa 7ª audiência pública de Campinas, agradecer aqueles que nos acompanharam pela TV Câmara, a imprensa que nos acompanhou, na pessoa do Totti Nunes, ex-diretor de imprensa aqui dessa casa. E quero, se o vereador Tenente quiser fazer alguma consideração final. O vereador Tenente é bom, o vereador Tenente Santini. Nosso. E também, se algum membro da mesa queira fazer alguma consideração final, passo a palavra também ao secretário. Eu queria agradecer a presença de todos, a oportunidade de estarmos colocando essas questões ao vereador presente, aos representantes, aos 2 membros dos servidores que fizeram as colocações, onde nós podemos externar o que a administração pensa, tá? A presença de todos, aos telespectadores por estarem nos acompanhando, e ao meu amigo Vinícius, presidente da comissão, a oportunidade de estar cumprindo uma norma legal de transparência das metas fiscais da Prefeitura de Campinas. Obrigado a todos. Bem, então, mais uma vez agradeço, cumprimento a presença de todos, os membros do sindicato, bem lembrado aqui pelo nosso Sindicato dos Servidores, lembrado aqui pelo nosso secretário, aliás, também os sindicatos contabilistas, que se faz presente aqui através da pessoa do contador Walter Gratti. E agradeço aí a todos os colaboradores aqui da TV Câmara, o cerimonial, e o presidente Rafa Zimbaldi por essa audiência pública. Então, declaro aqui encerrada a 7ª audiência pública da Câmara Municipal de Campinas, e que todos tenham aí um bom dia, fiquem todos com Deus. Muito obrigado.
muito competente, eficiente naquilo que faz, secretário Tarcísio Sintra. Teve uma participação bastante eficaz, bastante intensa aí do público que fez uso da palavra, também do nobre vereador Tenente Santini, que participou juntamente conosco aqui nesta manhã, que é membro também da Comissão de Finanças e Orçamento. Então eu acredito que a reunião, a audiência, ela pôde, ela tem um saldo positivo aí para toda a sociedade, para toda a cidade, e por aqueles que acompanharam aí através da TV Câmara essa apresentação. O senhor, como presidente da comissão, já tem marcado alguma outra reunião, alguma proposta da comissão mesmo? Nós fazemos reuniões ordinárias mensais, né? Temos aí já um cronograma de trabalho até o final do ano, né? A comissão que ela é formada pelo biênio, né? Então desse ano e mais o próximo ano que nós iremos presidir essa comissão. Então nós estamos, como eu disse, mensalmente, inclusive fazendo aí os pareceres dos projetos de lei, fazendo aí a atividade fim da comissão, que é analisar também os projetos de lei que tramitam por essa casa. Ok, obrigado, vereador. Muito obrigado. Então encerramos agora a transmissão ao vivo. Continue com a nossa programação. TV Câmara Campinas.